Nós vamos compartilhar a mensagem dessa noite. Eu até tenho já passado o tema da mensagem, mas o texto não passei ainda. Então nós vamos abrir aí nossas Bíblias, se você puder aí no seu lar, abrir a sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 14. Nós vamos ler até o 14, depois vamos voltar e fazer algumas aplicações nesse texto e nessa história que aconteceu há centenas de anos atrás, mas que ainda nos dá um grande ensinamento. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 14. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, eu não coloquei ali a projeção, não coloquei a projeção dos textos. 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Talvez na sua versão, na linguagem de hoje, diz lá 10 talentos de prata, ou seja, 350 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, ou seja, 62 quilos de ouro. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Versículo 13. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Vamos mais uma vez orar nesse momento, pedindo a direção de Deus nessa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. E, ó Pai, ministre aos nossos corações nessa noite, que o Santo Espírito do Senhor possa entrar, ó Deus, em nossas mentes e corações, ó Deus, e fazer a sua vontade. Deus, para aqueles que já receberam Cristo como Salvador, que o Espírito Santo possa despertar
os seus corações e mentes para compreender a sua verdade nessa noite. Que possamos, ó Deus, fazer tudo para a honra e glória do Senhor e para a edificação do teu povo, Deus, para a edificação daqueles que estão nesse momento precisando ouvir urgentemente essa palavra. E nos ajude, ó Deus, a transmiti-la, como também a receber a palavra do Senhor nessa noite. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém? Então nós temos aí o tema da mensagem dessa noite, curado à maneira de Deus. Existe uma grande verdade que Deus sempre nos surpreende com a sua maneira de agir. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é maravilhoso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele age em nossas vidas. Se não estamos percebendo essa grandiosidade de Deus, é porque nós precisamos nos aproximar um pouco mais dele. Quanto mais próximo nós andarmos de Deus, mais nós conhecemos a sua vontade, mais nós conhecemos o seu poder e mais ele nos surpreende. Tem sido essa verdade na sua vida? A história de Naamã é um relato que trabalha, que mostra que Deus trabalha à sua maneira. É um relato também de que Deus usa pessoas e situações improváveis para realizar coisas que aos nossos olhos são impossíveis. Essa história de Naamã também é um relato de que Deus cura à sua maneira. Então, talvez você esteja nessa noite precisando de uma atenção, de uma cura, de uma atuação de Deus, um milagre talvez em sua vida, ou em alguma área da sua vida. Então nós estamos nesse momento, nesse tema, curado à maneira de Deus. E Deus, ele vai agir à maneira dele, da forma dele, e usar pessoas que ele bem quiser usar. Nós vamos ver nesse texto aqui que nós acabamos de ler, alguns ensinamentos na história de Naamã. E o primeiro ensinamento a gente já encontra no primeiro versículo. A primeira lição que nós encontramos aqui diz que independentemente de quem somos, não estamos isentos de passarmos por momentos difíceis. Essa é a grande verdade. Olha comigo novamente o versículo 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito. Era uma pessoa importante, ele era um comandante, porque por ele, olha só que interessante, por ele o Senhor, Deus, dera vitória à Síria, e ele foi um herói de guerra. Ou seja, até o inimigo de Deus, Deus usou para vencer o seu povo, e Naamã era tão importante, como o texto fala, era um comandante do exército do rei da Síria. Mas existe nesse texto, no primeiro versículo, lá no finalzinho, se você puder acompanhar, lá no finalzinho, ele era herói de guerra, porém leproso. Porém, tinha uma enfermidade. Naamã era um homem respeitado, honrado, estimado pelo seu rei, era um grande guerreiro, porém tinha uma doença que lhe era o motivo do seu sofrimento. Após cada batalha que ele vencia, ele voltava para casa, para a sua família. Imagine quando ele tirava a armadura e ali escondia a sua lepra. Ele procurava, de alguma forma, se resignar, já que a lepra naquela época não existia cura, somente por um milagre ele poderia ser curado. E todos os dias, todas as manhãs, 24 horas por dia, ele convivia com esse porém na vida dele. Sua esposa, seus filhos, aqui não conta a história, mas todas as pessoas à sua volta, porque ele pertencia a uma outra nação, ele trabalhava, ele batalhava, mas ele tinha esse porém na sua vida. O que aprendemos com isso é que, independentemente de quem quer que sejamos, pobres, ricos, importantes, desconhecidos, anônimos, nós não estamos isentos de ficar doentes. Não estamos isentos de passar por um sofrimento que nos tira o sono, que nos roube a nossa paz. Então nós lutamos
ou nos resignamos e esperamos por um milagre de Deus. Então, muitos de nós, assim como Naamã, temos um porém em nossas vidas. Qual é o seu porém? Talvez você esteja vivendo hoje uma situação financeira horrível, ou a falta de um emprego. Eu me aproximo de Deus, porém estou passando por alguma dificuldade, ou por um casamento à beira do precipício. Existe esse porém em muitos lares hoje, não só de pessoas que não têm Cristo como Salvador, mas também de pessoas que são crentes. Pessoas pensando em bater a porta do divórcio. Existe o porém também em muitos de nós, talvez um filho que você perdeu para as drogas, ou para o mundo, ou um porém de uma doença incurável. Talvez você esteja aí passando por essa situação do coronavírus. Eu amo demais aquela pessoa, porém nós estamos contaminados. Ou talvez você passe por um porém de uma família desequilibrada, ou talvez o porém por um ente querido acamado, ou talvez esse porém possa ser um pecado que precisa ser confessado. Então, Naamã, ele era muito importante, porém tinha essa enfermidade. Talvez eu possa estar falando nessa noite com alguém que esteja passando por um porém. Qual é o porém que você tem? Ou que você conhece alguém que tenha e que está lutando para vencer esse porém? Você está talvez à beira de perder a esperança em Deus, perder a confiança? Por mais importante que Naamã fosse, ele não poderia se ver livre deste porém. Ele não encontrava a cura para esse porém. Talvez você possa estar nos ouvindo nessa noite, talvez pensando, poxa, eu não consigo encontrar uma saída para esse porém. Mas temos. Creio que, cantamos agora há pouco, Tu és a cura. E nós sabemos que Deus, quando Ele age da forma dEle, do jeito dEle. Então é nesse ponto que entra na história de Naamã, uma personagem que nós vamos ler daqui a pouco novamente, desconhecida. Seu nome nem é mencionado na Bíblia, mas ela teve um papel fundamental na vida de Naamã. Com isso podemos ver nessa história o segundo ensinamento. Deus usa pessoas improváveis para mostrar os seus planos para nós, ou para realizar os seus impossíveis. O versículo 2 a 4, se você puder acompanhar novamente, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então essa menina, ela foi presa, ela foi levada, aqui não fala da história dos seus pais, se seus pais haviam morrido ou não, mas ela foi levada cativa e ficou a serviço de Naamã. Disse ela, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao rei, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Imagine só uma menina prisioneira de guerra, sendo usada por Deus para mostrar a solução do problema que afligia aquele que a tornara prisioneira. Ela muito bem poderia desejar o mal dele, porque ele talvez matou os meus parentes, poderia, como é lepra, poderia cair um dedo, desejar que ele perdesse um pé, mas ela agiu de forma totalmente diferente diante daquela situação difícil do seu Senhor. Ela, prisioneira, abençoou o seu Senhor. Então, muitas vezes, irmãos e ouvintes, quando estamos passando por algum problema, ao invés de compartilharmos ou compartilhar, nós somos levados pelo orgulho a nos afastar das pessoas. E com isso nos tornamos muitas vezes azedos, afastamos os amigos e juntamos inimigos. Ela viu aquela situação e na mesma hora ela se colocou à disposição de ajudar aquele que era o seu inimigo. E o que Jesus Cristo fala acerca dos inimigos? Orai
Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E toda recomendação no período da graça, nós devemos olhar para que o Deus nos ensina. Se a pessoa está te fazendo mal, faça o bem. Não te deixe vencer do mal, Paulo fala aos crentes de Roma, mas vence o mal com o bem. Vamos ler esse texto, depois a gente volta aqui para o texto de 2 Reis, capítulo 5. Lá em Romanos, capítulo 12, se você puder ir comigo, tem uma recomendação de que essa menina agiu dessa forma e Deus a abençoou, com certeza, e abençoou também o inimigo do povo de Deus ali. Diz assim o texto, Romanos capítulo 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, embora prisioneira, aquela menina ofereceu ajuda ao seu inimigo. Usou o princípio de Deus no período da graça. E Naamã, conforme nós vimos aqui, lhe deu ouvidos àquela menina. Ela se tornou uma bênção na vida de Naamã. Quer se tornar uma bênção na vida das pessoas que estão à sua volta? Use os princípios de Deus nessa palavra. Então, quando Deus deseja realizar um milagre na vida de uma pessoa, Ele usa até mesmo pessoas improváveis. Foi o que aconteceu na vida de Naamã. Quem imaginaria que uma menina poderia ser usada por Deus para poder abençoar o inimigo número 1 do povo dele? Então, muitas vezes na nossa vida também, dentro dos nossos lares, nós encontramos pessoas filhos podem até agir de uma forma maravilhosa em nossas vidas. Eu contei aqui uma história já há muito tempo atrás. É muito comum a gente repetir algumas ilustrações o que acontece. Na verdade, isso aconteceu muito tempo atrás e um colega de trabalho falou para mim, eu estava trabalhando no jornal, ele compartilhou comigo dizendo, olha, sabe, Faustino, o que aconteceu? Tem um colega meu que tem uma criança, um menino de 3 anos, e ele estava assistindo os pais brigarem depois do almoço de quem iria lavar a louça. Então eles estavam discutindo, os pais discutindo, aquela criancinha de 3 anos, vendo aquela briga dos pais, pegou um banquinho, foi até a pia e começou a lavar a louça. Aí os pais, olhando aquela situação, perguntam, o que você está fazendo? Eu não quero ver vocês brigarem mais. Então, aquela criança de 3 aninhos foi usada por Deus para que os pais pudessem perceber o mal que eles estavam fazendo dentro do próprio lar. Então nós entendemos que Deus usa crianças, usa até pessoas que nós não imaginamos lá fora para nos abençoar e para mostrar também, conforme nós estamos vendo aqui, os seus planos em nossas vidas. Então, na história de Naamã, Deus usou a menina, e na sua história, o que Deus tem usado, quem Deus tem usado para te abençoar, para falar, para mostrar os seus propósitos. Então, se você quer ser usado por Deus, se coloque à disposição dele. O terceiro ensinamento que eu vejo nessa história de Naamã, para realizar os seus propósitos em nossas vidas, Deus age conforme o seu querer, não como nós queremos. Olha comigo novamente o versículo 11, da de 2 Reis capítulo 5. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo. Ou seja, Eliseu nem se indignou a sair de casa para receber Naamã, que viajou muito distante, levou presentes, 350 quilos de prata, ouro, e Eliseu nem saiu de casa, falou, vai lá o meu servo e fale para ele. Então, quando Naamã viu aquilo, ele ficou indignado, diz o texto. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo.
Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O que eu entendo com isso? Que Naamã, ele ficou indignado, furioso, por não ser da forma que ele desejava a cura. Ele até deu a receita de como Deus deveria agir para remover aquela lepra. Ou seja, eu vou chegar lá, naquele profeta, ele vai orar ao seu Deus, vai colocar as mãos sobre aquele meu problema e vai me recuperar. Nós não podemos dar a receita para Deus. Todas as vezes que nós pensamos como Deus pode agir em nossas vidas, Deus muda os seus planos. Não é assim que acontece? Nós não temos o controle para saber como Deus vai agir em nossas vidas. Ele age. Temos que esperar com paciência, conforme Davi fala no Salmo 40. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quando nós esperamos em Deus, nós vamos saber que Ele vai agir do jeito dEle e com pessoas que Ele quer e da forma com que Ele quer. Imagine Jesus Cristo curando uma pessoa que estava cega, fazendo lodo com a saliva e colocando nos olhos daquela pessoa, mas aquela forma de cura é inusitada. Ou seja, Deus ele age de uma forma que nós não podemos imaginar. E diz o versículo 12 que depois ele saiu falando, olha só o versículo 12, a reclamação dele. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Além de não podermos dar a receita para Deus de como Ele deve agir, nós não podemos desprezar aquilo que está sendo feito em nosso benefício. Que às vezes você vai para alguém pedindo um conselho, e aquela pessoa abre a Bíblia, lê um texto que você já está, digamos, careca de ouvir, mas é aquilo que Deus quer falar. Mas o problema é que o nosso coração fica endurecido e nós não queremos ouvir a voz de Deus. Ou nós queremos ouvir de uma outra forma, palavras agradáveis, que possam nos levantar o nosso ego, e nós vamos sair aliviados. Não é assim, Deus não age dessa forma. Então nós entendemos aqui, nós não podemos dar a receita de como Deus deve agir em nossa vida, em nossa família, em nossa doença, em nossa enfermidade. O que geralmente acontece é que desejamos grandes milagres, mas nós nos esquecemos de que Deus ele age conforme o seu querer. As recomendações de Deus para a nossa vida, em todas as áreas, estão relacionadas em sua palavra. E a principal cura que Deus quer realizar em nossas vidas é a cura espiritual. E é do jeito dele, lendo a palavra de Deus, recebendo a Cristo como Salvador pessoal, nós temos o refrigério para a nossa alma. E Naamã, embora fosse uma pessoa respeitada, estimada por todos, ele agiu com orgulho e arrogância. Ele não acreditava na forma do agir de Deus. Você tem dificuldades em crer nos milagres de Deus? Olhe para a palavra de Deus. Olhe pelo que Deus já fez na sua vida, pelo que Ele está fazendo na vida das pessoas que estão à sua volta, ou na vida da igreja. Dessa igreja, especificamente falando, como Deus tem agido na vida dessa igreja, na vida das pessoas. Então, muitas vezes, o orgulho tem impedido até mesmo pessoas de receberem ajuda nas suas necessidades. Recentemente, nós pudemos ajudar uma família que compartilhou comigo, olha, pastor, eu tive que deixar um pouco do orgulho de lado. Eu estava precisando mesmo. E quando você deixa o orgulho de lado, Deus vai te abençoar grandemente. E foi o que aconteceu ali com Naamã. Então, embora Naamã tivesse agido com orgulho e arrogância, a sua história nos mostra mais um ensinamento. É o último ensinamento que eu quero trazer nessa noite. Para que o milagre de Deus seja real em nossa vida, nós precisamos obedecer. Olha comigo o versículo 13. Novamente. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Muitas vezes nós deixamos de acreditar que a forma de Deus agir é simples demais.
Foi o que aconteceu. Muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus por não dar ouvidos àquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então aqui está dizendo que os oficiais de Naamã que foram com ele até aquela viagem distante, falaram, mas meu pai, se ele tivesse pedido algo difícil, você faria? Sim. Então, isso é muito simples, vai lá, lava-se 7 vezes, diz o texto aqui, e você ficará limpo. Então nós entendemos que quando você fala para alguém, e o orgulho não deixa a pessoa ouvir, você tem que colocá-las nas mãos de Deus. Orar para que o Espírito Santo convença aquela pessoa. Nós não temos poder de convencer ninguém, mas o Espírito Santo sim, ele tem esse poder. E se Deus está falando para você nessa noite, vai lá e faça, e fale. Seja o que, algo simples, peça perdão. O perdão ele cura, e restaura relacionamento, cura até a cura física. O perdão pode provocar também a cura física. Mas é simples. 3 palavrinhas, muitas vezes, dentro dos lares, que muitas vezes as pessoas esquecem de falar. Me perdoe, eu estava errado, eu te amo. Isso tudo tem poder de curar relacionamentos dentro do lar. Pais, filhos, esposos. Então nós entendemos também dentro da própria igreja. É importante entendermos que as coisas mais simples da vida são as que Deus mais usa para curar, para nos restaurar. Então Naamã diz aqui o versículo 13, que ele quase perdeu a bênção. E no versículo 14, ele obedeceu. Diz o versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então Naamã, ele agiu com orgulho e arrogância, mas se rendeu e deu ouvidos à palavra de Deus e obedeceu. Ficou resistente até um ponto em que foi aberto os seus ouvidos, os seus olhos para aquela obediência de Deus. Vá e faça, mas faça. Não deixe de fazer aquilo que Deus está recomendando na sua palavra. Uma das coisas mais difíceis de largarmos, muitas vezes, é o nosso orgulho. Nós vimos na história de Naamã o poder de Deus sendo manifestado. E conforme nós vimos dentro do contexto, Deus, ele usou uma pessoa que poderia considerá-lo como seu inimigo. Ele era muito importante. Independente da importância dele, ele estava passando por uma enfermidade muito grande. E por isso Deus, ele agiu de uma forma tremenda, conforme nós começamos a mensagem. Deus, ele é tremendo, Deus é maravilhoso. Então eu quero nessa noite desafiar você que está enfrentando algum problema difícil, ou algum porém em sua vida, que você não encontra resposta, a colocá-lo aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Mas coloque e espere uma resposta de Deus. Porque Deus diz na sua palavra que quando você se aproxima dele com o coração contrito, com confiança, Deus ele ouve, ele dará uma resposta para você. Ele pode dar uma resposta sim, ou um não, ou um espere, mas com certeza ele responderá à oração daquele que busca ele com fidelidade e com sinceridade. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Quero orar por você nesse instante, que está no seu lar, talvez passando por uma situação difícil, assim como essa história de Naamã, com enfermidade, mas confie em Deus. Deus pode aliviar a sua dor, Deus pode curá-lo, Deus pode usar pessoas para curá-lo também, Deus pode mostrar a direção para aquilo que você está precisando nesse momento também. Nós vamos mais uma vez orar. Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra, que é viva, eficaz, ó Deus, e nós rogamos que o Espírito Santo, Deus, fale aos nossos corações nessa noite. Abra, ó Deus, a nossa mente, entendimento, coração, para podermos entender e aplicar os Seus ensinamentos, ó Deus. Aquilo que foi falado que não é do Senhor, que o Senhor possa tirar da nossa mente, e que sobre somente aquilo que seja de purificação do Senhor, ó Deus. Que o Espírito Santo tenha essa liberdade de agir em nós, ó Deus. Abençoe os lares que nesse momento estão passando por alguma dificuldade.
seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela relacional, seja qualquer porém, conforme nós falamos há pouco, ó Deus, que esteja tirando a paz de muitos lares, que o Senhor possa acalmar o coração. Que possamos aprender a confiar no Senhor, ó Deus. Abençoe os lares nesse momento. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é a cura, que o Senhor pode realizar o impossível. Nós te agradecemos nesse momento no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.